Felipe Anderson tem tudo para ser a melhor e maior contratação do Brasil nessa janela de julho. No vídeo de hoje eu te conto tudo sobre as características do jogador e o encaixe tático dele no Palmeiras de Abel Ferreira. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez é a análise completa do Felipe Anderson. Vou falar de pontos fortes, pontos fracos, características de jogo, como ele encaixa no Palmeiras de Abel Ferreira e muito mais. É um vídeo completíssimo, te garanto que é o conteúdo mais complexo que você verá sobre o jogador, você vai sair desse vídeo sabendo tudo sobre Felipe Anderson taticamente, então já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque sempre que tem reforço no Palmeiras eu posto vídeo como esse aqui no canal analisando a contratação, então já se inscreve aí. O Felipe Anderson é um jogador que vem de 11 temporadas no futebol europeu e por lá ele chegou a fazer diferentes funções e jogou em diferentes posições no ataque, chegou a atuar dos dois lados e também pelo centro do campo, mas na Lazio recentemente ele vinha jogando mais como um ponta direita no 4-3-3 do time italiano, fazendo parte desse trio de ataque. A partir dessa posição de ponta direita ele geralmente era acionado pelos jogadores em dois cenários diferentes. O primeiro era bem aberto, onde ele poderia partir para cima do lateral esquerdo adversário e desequilibrar o jogo no 1 contra 1. Ele não era um jogador de inventar dribles muito diferentes, mas ele é um jogador que tem qualidade técnica para superar os seus marcadores sim. É aquele ponta que vence os duelos mais pela habilidade do que pela velocidade em si. Não é aquele cara de botar a bola na frente e sair correndo. E a partir do momento em que ele supera esse marcador, conduzindo e partindo para cima, ele é um jogador muito objetivo. Já vai ou finalizar, tendo sim o recurso da perna esquerda para definir a jogada, então ele pode cortar para dentro para finalizar, mas também ele tem o corte para fora, ele pode levar para o fundo, e isso muitas vezes confunde o marcador, né? Essas duas possibilidades. Ele pode ir para a linha de fundo para buscar a assistência, como nesse lance que ele já recebe buscando as costas do lateral esquerdo, tenta um primeiro cruzamento rasteiro e quando parece que a jogada tá morta, bicho, ele encontra um passe espetacular como esse. Esse cruzamento rasteiro inclusive é a moda da casa, tá? O Felipe Anderson busca muito esse tipo de jogada e sempre consegue escolher bem o alvo desses passes. Outros dois cenários, duas jogadas que são bem clássicas dele ofensivamente e que a gente pode ver ele repetir no Palmeiras são as tabelas e as interações com o lateral. A primeira delas é simples, né? Ele sempre busca esse 1-2, essa tabela por ali, sempre toca e se movimenta para receber na frente, os meias do Palmeiras podem se beneficiar muito disso. E a segunda também, porque ele tá sempre colocando o lateral do lado dele dentro do jogo, sempre acionando, fazendo esse lateral participar. Nesse lance aqui, por exemplo, ele se movimenta, né? Abre ali na ponta direita e aciona a ultrapassagem do lateral com um toque só na bola. E aqui vale destacar, o Felipe Anderson é um jogador com uma ótima percepção do jogo. Ele sabe muito bem interpretar os espaços e o momento certo para atacar esse espaço ou para acionar alguém atacando esse espaço. Então não esperem um jogador firuleiro, um jogador que vai ficar chamando a atenção por causa dessas jogadas de firula. Não, esse não é o tipo de jogador do Felipe Anderson. Ele é um cara até um pouco mais discreto de certa forma, mas é um jogador extremamente objetivo. Ele, quando recebe a bola, ele já sabe o que ele quer fazer com a bola, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele vai acertar sempre? Claro que não, a execução muitas vezes pode sair errada, mas ele sabe o que precisa fazer e isso facilita o jogo dos companheiros que estão à sua volta. Mas eu falei que tinham dois cenários em que ele era acionado e só falei um até agora e o segundo é ainda mais interessante na minha visão, que é por dentro, pelo centro do campo, quando ele sai da direita para dentro e se posiciona entre as linhas do time adversário, onde ele pode desequilibrar o jogo de uma outra forma, armando o time e criando jogadas. Ele tinha bastante essa possibilidade de movimentação, porque lá na Lazio outros jogadores chegavam a compensar isso, né? Ocupando o corredor lateral para que ele pudesse vir para dentro. O meia da direita geralmente fazia isso, ou mesmo o próprio lateral direito, né? Que quando avançava por ali bem aberto, jogava o Felipe Anderson para o centro do campo.
E é aí que ele vira basicamente um camisa 10 jogando de ponta. Podendo se posicionar entre as linhas do adversário, jogando por dentro, o Felipe Anderson demonstra uma baita noção de espaço e uma grande capacidade de definir o jogo atuando nessa função. Seja com passes, acionando os companheiros e deixando eles em condições de finalizar, ou até mesmo com finalizações, como nessa jogada em que ele basicamente está posicionado ali como esse meia direita, esse meia atacante pela direita. A jogada se desenvolve do outro lado, mas mesmo assim ele tá sempre se movimentando, sempre dando linha de passe para os companheiros, e quando a bola chega no pivô, chega no centroavante, ele percebe o espaço que tem para infiltrar, nem pensa, já infiltra para poder finalizar a jogada. Sendo esse ponta que sai de fora para dentro, vocês podem esperar tabelas, movimentos ali para ajudar o time a jogar, movimentação constante, atacando a profundidade, ouvindo receber a bola no pé, muito jogo com 2 toques também, 1 ou 2 toques, não é um jogador de ficar segurando muito a bola, como eu disse, sempre com aquela objetividade. Inclusive, dá pra ele tranquilamente exercer essa função dentro da configuração do Palmeiras de Abel Ferreira, tá? Mas eu já explico aqui qual que é o encaixe ideal pra ele. Antes disso, a gente precisa falar sobre a parte defensiva. Pois é, mesmo sendo atacante, todo mundo precisa marcar e não custa nada a gente dar uma pincelada nesse assunto também. Na Lazio ele se acostumou a marcar mais ali pelo lado direito, fechando a linha num 4-5-1, que às vezes podia variar para um 4-4-2, mas enfim, sempre fechando o lado direito. É inclusive por ali que ele poderia puxar os contra-ataques também, a partir de uma recuperação de bola, como nesse lance que surge inclusive de uma interceptação dele, né, de uma roubada de bola dele, e termina numa assistência do próprio Felipe Anderson, com aquele cruzamento rasteiro, aquele passe rasteiro ali, que como eu disse, é clássico. E nesse momento sem bola, ele não é um jogador que tem um grande volume de ações defensivas, tá? Às vezes ele pode não participar tanto. Agora, quando ele participa bem, ele vai bem, consegue ali recompor com velocidade pelo lado, consegue ajudar o lateral por ali quando ele se prontifica a fazer isso, e ele ajuda especialmente naquela subida de pressão, ele ajuda bastante nisso, ele vai bem nisso, marcando a saída de bola do adversário para tentar recuperar a bola lá na frente. Ele é melhor fazendo isso do que, por exemplo, fechando espaço num bloco mais baixo. Além disso, um outro detalhe interessante é que a Lazio já chegou a jogar com 3 zagueiros e com o Felipe Anderson de ala, tá? Ele chegou sim a fazer essa função, então se for necessário em algum cenário, ele tem sim essa capacidade de atuar em linha de 5 e recompor por ali, né? Seja pela esquerda ou pela direita. E puxando esse gancho, inclusive, eu entro talvez na parte mais rápida desse vídeo, que são os pontos fracos. Eu tô colocando entre aspas aqui, porque fraco é um exagero e também não são pontos a evoluir, porque ele é um jogador de já 31 anos, ele não tá vindo aqui pra evoluir ponto nenhum. São, resumindo, alguns pontos de atenção. O primeiro deles é nessa marcação, quando ele abandona a linha para dar um bote, né? Esse 1 contra 1 defensivo dele, obviamente não é o melhor, porque ele é um atacante, não é o atacante que mais participa defensivamente. Então muitas vezes ele pode perder o timing do bote, é um ponto que vale ter uma atenção ali. Além disso, na parte ofensiva, o Felipe Anderson não é aquele jogador ideal para jogar de costas para marcação ali, pressionado, precisando sustentar no corpo, não é a melhor maneira de usar. Agora, o maior ponto de atenção no fim das contas pra mim é ele não baixar a guarda, e eu te explico por quê. Ele vinha sendo titular num time que disputou o UEFA Champions League, que chegou no mata-mata de UEFA Champions League. Era um jogador importantíssimo e seria já uma grande contratação pra Juventus, que é onde estavam falando que ele ia jogar. Então ninguém tem dúvida de que ele é um grande reforço pro Palmeiras. Por isso, é fundamental que ele siga nessa mesma toada e não baixe a guarda dele dentro de campo em termos de ritmo, em termos de intensidade, em termos de concentração por vir jogar aqui no Brasil, porque é claro que ele vai ser de um nível diferente jogando aqui no Brasil. Então é muito importante que ele mantenha esse ritmo lá no alto, que ele não baixe a guarda, porque se ele não baixar a guarda, todos esses pontos fortes vão continuar aparecendo. Portanto, visto tudo isso, qual que é o encaixe tático ideal do Felipe Anderson dentro desse Palmeiras de Abel Ferreira? Na minha visão, é como o ponta que abre o corredor para o lateral.
E aí, no mundo ideal, ele seria o ponta pela direita que abre o corredor pro Mike ultrapassar por ali. Seria uma dobradinha bem interessante que pode acontecer, claro, com ele aqui no Palmeiras. Só que como o Estevão tá jogando muita bola e não dá pra tirar o moleque ali da ponta direita, o Felipe ele pode ser tranquilamente esse ponta esquerda que vem pra dentro e abre o corredor pro Piquerez ou pro Vanderlan, enfim. Nessa função, ele pode ser de fato esse camisa 10 na ponta. Ele pode também jogar como um ponta mais aberto, beleza, pode jogar já como um meia, beleza, mas eu acho que essa é a função ideal, esse ponta que vira mais um meia, um jogador que tem tudo para criar uma bela dupla ali com o Rafael Veiga no meio de campo e potencializar o jogo ofensivo do time. E agora eu preciso te fazer uma pergunta. No começo do vídeo eu falei que essa seria a análise mais completa sobre o Felipe Anderson e eu quero saber de você. Foi a análise mais completa que você viu? Se foi, deixa o likezinho aqui embaixo porque é de graça, é só um clique e me ajuda muito, faz com que o YouTube transmita esse vídeo para outros palmeirenses também, para todo mundo ficar por dentro do Felipe Anderson, de como ele joga e como ele encaixa no Palmeiras. E se você curte análises táticas como essa, que eu posto praticamente todo dia aqui no Análise Verdão, inscreva-se no canal, também não custa nada e aí você fica por dentro de tudo, não perde mais nada. Fechou, meus amigos? Tô esperando a sua participação aqui embaixo nos comentários também, agradeço a companhia em mais um vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!